Amit, sejam muito bem-vindos ao canal Papo Calcio mais uma vez. Vamos lançar aqui um corte de uma das nossas lives. Esperamos que vocês gostem. Se gostarem, deixa a curtida, compartilhem com os amigos de vocês, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Muito obrigado. Vamos então falar do vice-campeão, que de fato teve em alguns momentos o título em suas mãos na temporada passada e não fez valer, né? Inclusive, acho que, não sei, mas posso apostar que nós quatro aqui poderíamos afirmar que era o elenco mais forte, era o elenco a ser batido. De fato, aqui acho que posso apostar que todo mundo falaria, realmente a Inter era para ter sido campeã, mas futebol não é assim, né? Então, bom, a gente vai falar da Internazionale, a gente vai deixar o Pedro fazer o anúncio aí do tópico e aí a gente começa o debate aqui. Tá contigo, Pedro. A Inter, cara, eu acho ela vem reforçando pontos pontuais da Inter, né? Ela fez uma boa temporada ano passado, foi campeão da Copa, fez uma excelente oitava de final da Champions, por pouco ali com o Liverpool para classificar. Brigou até o final com o Inter, foi esse mole, e eu acho que isso que deixou a torcida meio chateada foi ter perdido para o Milan, né? Foi especificamente ter perdido para o Milan, tendo um elenco mais forte, sendo um time mais forte. Então ela vem com contratações assim que, na minha opinião, são bem pontuais. Vem com um goleiro, né, o Onana, que veio do Ajax, fez uma excelente temporada no Ajax 2019, não sei se vocês lembram. Ele foi até, acho que, se eu não me engano, ele foi a semi da Champions com o Ajax em 2019. Aí, na temporada seguinte, ele foi pego no doping, aí ficou um tempo parado, aí veio de lesão, aí estava em baixa. Então, é um goleiro que tem tudo para querer se recuperar na Inter, querer voltar a assumir a titularidade de um grande clube. E vem sem custos, né? Que a Inter esse ano tá vindo com muita estilo time contratações de brasileiros, né? Geralmente final de contrato ou o jogador que está livre no mercado. Então, eu acho um bom goleiro. Aí vem com um bom volante, pega um moleque novo para rejuvenescer o time, para substituir o Vidal. Vem com Alani, né, de 20 anos, emprestado do Empoli por 4 milhões somente. Então, é uma boa promessa, uma jovem promessa, né, que tem um nome, o pessoal tem um nome cogitado, bem cogitado aí. Na meia, o armênio lá, o Mkhitaryan, é isso? Mkhitaryan, se eu não me engano. Isso aí, Mkhitaryan. Que veio do Borussia também. Na verdade, ele estava só uma correção aqui, Pedro. Isso. Encerrou o contrato dele com a Roma, ele assinou. Uma passagem pelo Borussia, muito boa, se eu não me engano. Mas ele veio da Roma, ele também vem a custo zero também. Também é para somar a juventude com a experiência, né? Que é um cara mais experiente, com um time que está se rejuvenescendo. Aí renovou, conseguiu com a compra, na verdade, né? Fez o direito de compra do Joaquim Correia, o argentino também, moleque novo, que ano passado não foi isso tudo, mas fez os golzinhos dele ali, teve uns 6 gols, algumas assistências, e é uma promessa também aí. E para fechar, é o que a torcida mais queria, né? Trouxe o grande ídolo aí do último título, o Lukaku, que foi uma jogada assim, sensacional. Vendeu ele por 103 milhões e traz ele agora de empréstimo por 8 milhões para voltar para o time. E, né, cara, que faz uma boa dupla. Já tem uma boa dupla ali com o Lautaro, já tem uma. E vem para. Eu acredito que agora a busca é pelo título da Série A, né? Porque é o grande sonho aí e chegar um pouco mais longe na Champions. Bom, é isso aí, Pedro. Vou deixar aqui um comentário do Hércules, que ele fala assim, ó: gostei da ida do Pinamonti para a Internazionale, porém, será que ele vai ter muitos minutos em campo na equipe nerazzurra? Antes de eu passar a palavra para o Matheus e para o Stefano, o Pinamonti, que estava no Empoli, fez uma boa temporada, inclusive no Empoli, na dupla Inter-Milan, né? Porque tinha lá o Cutrone, que era ex-jogador do Milan, que era a sua dupla lá. A gente comentou muito na última pré-temporada, né? Exatamente. E poderia dar certo. De fato, o destaque foi o Pinamonti. Ele voltou de empréstimo, mas na verdade é muito provável que ele não fique na Inter, né? O próprio treinador Inzaghi falou que o setor de ataque da Inter está bem servido. Eles têm, como o Pedro disse, o regresso do Lukaku,
Eles têm lá o que o Pedro também falou do Joaquim Correa, tem o Lautaro e o Dzeko. Então, Sanches. assim, E o Sanches também. Tem o Sanches que Sanches ainda. O Sanches, por incrível que pareça, ainda tem contrato, né? Ele está negociando a sua saída, mas ainda está no elenco de fato. Então, assim, é um elenco que tem um peso e eu acho que é muito provável que o Pinamonti ainda seja reemprestado. Então, já vou passar a palavra pro Pedro aqui. Então, eu acho que ele não vai ter muitos minutos na Internacional, não, Hércules. Bom, Pedro, você queria falar alguma coisa? Acho que o teu microfone está mutado. Ele já está sendo negociado com o Monza. Já tem conversas bem acertadas dele ser emprestado para o Monza agora. O Monza que está se movimentando muito bem no mercado, né, cara? Chamar bastante atenção do mercado do Monza. A gente vai falar. Em uma próxima live a gente vai entrar nesse mérito aí do Monza que tem contratado bons jogadores. Bom, vou deixar a palavra para você, Stefano, e para você, Matheus, aí para falar um pouquinho da Inter. Aí vocês escolhem quem vai falar primeiro. Pode ir, Matheus. Você é o cara. Pode falar. Indo na linha do que o Fábio falou aí, fazendo uma análise, né, já que ele já trouxe a movimentação de mercado da Inter, a Inter perdeu o campeonato por coisas atípicas do futebol, né? Em um momento da temporada, ali quando voltou da data FIFA, a Inter teve muitos jogos seguidos, muitos jogos importantes, e o Inzaghi, eu acho que perdeu o controle do grupo naquele momento por falta de experiência, isso é normal. Muitas decisões, ele não conseguiu lidar com aquelas decisões, com o grupo, com a mentalidade do grupo, e o Milan, que tinha um calendário mais tranquilo, e venceu o clássico, aquele clássico para mim mudou a temporada, e dali para frente o campeonato foi do Milan. Mas o elenco em si da Inter já era muito bom. Eu acho que a Inter, no sentido de mercado, talvez a gente vai falar da Juventus, mas a Inter, para mim, continua sendo o melhor elenco e melhorou o seu elenco. Eu vejo com pontos negativos a saída do Perisic, né? Perisic, eu acho que talvez era o melhor jogador do time na última temporada. Era um jogador que decidia os jogos, né? Estava ali já há muito tempo já na Inter, já conhecia o clube. E é uma saída que a gente coloca um ponto de interrogação se vai ter uma substituição à altura ou que pelo menos compense, né, a saída do Perisic. A saída do Vidal eu acho que é uma alegria para o torcedor da Inter, né? Um jogador ali que quando precisou estava fazendo muito corpo mole, né? Eu percebia isso. Então, fora o salário que diminui, né? A Inter aí está com problemas financeiros, como todos os clubes da Itália. Então, isso foi muito importante. Resta saber se eles vão conseguir sair também o Alexis Sanches, né? Que tá uma briga braba ali para ver se ele sai, ele não quer sair. Eu acho que até o final do mercado a gente vai ter essa novela aí resolvida. Falando um pouquinho das chegadas, eu gostei muito do perfil de contratações. Você pega o Aslani e o Bellanova, foram dois jogadores que foram os destaques jovens, assim, os destaques jovens do Cautio na última temporada. Jogadores que poderiam ir para outros clubes do Cautio e ser titulares, né? E vão estar no plantel da Inter para a próxima temporada. Então, a Inter ela conseguiu melhorar o seu banco, né? E conseguiu ainda trazer o Lukaku para melhorar os 11 iniciais ali. Que o Lukaku vai ter muito estilo de jogo da Inter, coisa que o Correa, na minha visão, não tem. Por isso que o futebol do Correa não se desenvolveu na Inter como a gente esperava. Eu acho que o problema do Correa ali, não sei se ele vai conseguir de novo nessa temporada desenvolver seu futebol. O Onana chega para resolver o problema
do Handanovic, né? Que foi um goleiro que foi muito bem historicamente na Inter, mas está em decadência na carreira, né? Coisas do futebol. E eu acho que foi mais uma contratação pontual, boa contratação. O Mkhitaryan chega também para encorpar esse elenco, talvez ser titular, vai ser uma briga boa ali para ser titular. Ele e o Çalhanoğlu tem uma Armênios contra turcos, vai ser engraçado. Então vai ser uma boa disputa ali no elenco. Acho que a Inter foi muito bem no mercado. Eu vejo uma análise assim que talvez foi pouco agressiva, talvez, mas muito certeira nas suas ações. Eu percebo que uma coisa que a Inter está fazendo de errado, talvez, é o Pinamonti. Eu acho que o Pinamonti, para mim, é complicado quando você tem Dzeko e Lukaku, mas se eles se desfazerem do Pinamonti, para mim vai ser um erro. Porque eu vejo muito futuro no Pinamonti. Se o Monza acertar a contratação do Pinamonti, para mim vai ser, assim, de letra, né? Vai botar o Petanha no banco. Vai ser, eu acho que vai ser um erro e uma excelente astúcia do Galliani ali no Monza. Eu coloco a Inter brigando por tudo essa temporada. Resta saber se eles vão conseguir na Champions League dar um passo a mais. Na última temporada foram muito bem, no meu ponto de vista. Fizeram um confronto duríssimo contra o Liverpool. Jogaram os 2 jogos. No segundo jogo, na minha opinião, jogou muito mais. E no primeiro jogo foi um jogo parelho entre as duas equipes. A Inter foi eliminada porque o Liverpool tinha um elenco mais pronto e mais habituado com aquele tipo de competição. A gente não pode dizer que porque a Inter perdeu o campeonato italiano que está tudo errado. Eu acho que é o contrário. Acho que a Inter está numa crescente e eu só vejo melhoras agora para o segundo ano do Simone Inzaghi. Tende a melhorar com o estilo do jogo já mais consolidado, com um elenco já mais encorpado. E só para terminar, a gente sabe que ali na Inter ainda estava o Vidal, a Sanches, a Radu e outras galera aí. Tinha uma panelinha ali também que era complicada, né? Eu acho que fazer essa panelinha ali, eu acho que também vai melhorar um pouco o ambiente da Inter. Também é importante isso, pensando em construção de elenco. Exatamente por esse lado aí a Inter de Milão, né, no caso, ela se reforçou muito bem, né? Tiveram alguns, como até o Pedro falou, né? Foram contratações pontuais, mas assim, acho que nem tem a necessidade de serem pontuais. Era para realmente elevar o nível do elenco. A Inter de Milão tem um elenco muito bom, né? São raras as peças que faltam. Eu ainda contrataria um volante, né, para fazer ali a reserva imediata do Brozovic, que não fosse o Asllani. O Asllani acabou de chegar, né, conta com o Brozovic, o Asllani e o Agumé. O Agumé que, se não me engano, retorno de empréstimo, né, do Brest. Também muita juventude ali na questão dos volantes. Precisa ainda mais de um jogador, né, para fazer aquela função. Meio campo, tirando essa parte, é muito bom. Agora, talvez, utilize melhor por mais vezes o Gosens, né, que é um excelente jogador. O ataque não tem problema nenhum. A defesa teria um problema que não aconteceu, né, que era a potencial saída do Skriniar, que acabou não acontecendo. Então, não ocorreu a necessidade iminente da contratação de um zagueiro. Né, teve até disputa com a Juventus pelo Bremer, só que o Bremer acabou indo para a Juventus. Mas, mesmo assim, não vejo necessidade disso, na contratação desse jogador, de mais um zagueiro. E, como um todo, até um furo, né, digamos assim, o Sanches está se encaminhando para acertar com o Olympique de Marseille. Né, teve um início de negociação, né, ele não quer sair, né, quer esperar encerrar o contrato, mas o Olympique de Marseille deseja o jogador. É um centro um pouco diferente do futebol italiano, o nível bem abaixo do futebol italiano, mas um jogador de 33 anos que precisa atuar, né, como titular principalmente, precisa de mais minutos em campo, é importante para ele, né? Mas, assim, resumindo, o Simone Inzaghi fez um trabalho muito bom na Inter de Milão. Eu gosto muito, a gente vive comentando isso. Os irmãos Inzaghi são muito bons treinadores, se tornaram muito bons jogadores. Simone Inzaghi até surpreendeu, né? Simone Inzaghi, como jogador, foi o oposto do irmão.
né? Ele jogou bem menos que o Pippo Inzaghi, mas como treinador, o Simone Inzaghi demonstrou um poder tático muito interessante, né? Ele altera muito bem com os jogadores que tem em mãos, né? Eu acho que também uma coisa que eu gosto muito do jogador em si, eu acho que é um futuro para aquela lateral esquerda, provavelmente reserva do Spinazzola, o Di Marco, né? O Di Marco até é utilizado como zagueiro na Inter de Milão, mas é um excelente jogador, né? Então, mas assim, a Inter vai para a disputa do título do Campeonato Italiano, é a favorita, né? Apesar de não ter sido a última campeã, mas é a favorita. Na Champions, aí que veio o caso que eu acabei de citar, ainda precisa encorpar alguns pontos do elenco. O elenco é muito bom, mas posições específicas precisam de reforços. E é isso. Eu concordo com tudo que vocês falaram aí, só algumas considerações aqui. O Pinamonti, ele teve praticamente quase certo para ir para a Salernitana, só que ele não quis ir para a Salernitana, então o negócio esfriou e a Salernitana agora vai tentar o Piatek, que estava na Fiorentina. O Monza também lá atrás esteve interessado e tal, mas por enquanto as coisas estão ali na zona cinzenta. E o Monza está enfileirando contratação, né? Todo dia a gente abre a notícia, é a contratação do Monza. Eu acho que a Inter, de fato, ela tinha que... pós saída do Lukaku, ela não encontrou alguém que conseguisse fazer tão bem a dupla de ataque com o Lautaro como o Lukaku fazia. Óbvio, os dois têm um estilo de jogo que se completa. E o Dzeko, por exemplo, não conseguiu dar a intensidade física que o Lukaku dava para potencializar o Lautaro, e o Lautaro não conseguia entender o jogo mais de pivô do Dzeko e um pouco mais de jogo técnico. A intenção foi muito boa da contratação do Dzeko, mas o Lukaku tem o corpo, tem a parede, faz uma parede diferente do Dzeko. O Dzeko faz a parede e consegue também fazer a rotação. O Lukaku é um tanque, né? O Dzeko já foi época que foi esse tanque, né? Não é mais esse tanque, tem 36 anos. Mas mesmo assim, ter os dois no elenco é assim, absurdo, né? Um elenco muito, muito acima. E eu concordo também muito com o que o Matheus falou. Eu acho que a Inter precisava qualificar o seu banco, por exemplo, não se tinha um lateral. Não digo nem que o Bellanova seja hoje um lateral direito pronto para ser um cara que vai botar a camisa da Inter hoje, e você vai falar, minha Nossa Senhora, o Bellanova corrigiu todos os problemas que a Inter tinha, se é que tinha, porque o Dumfries é um baita de um ala direito, mas é um jogador de muito futuro, e a gente viu que no próprio elenco do Cagliari que caiu, ele era dos destaques do time. Então, assim, foi uma boa contratação, concordo com o Matheus, muito bom jogador. O elenco ali. O Dumfries hoje tem um jogador que pode repô-lo, né? Do lado esquerdo, saiu o Perisic, eu concordo também que o Perisic, para mim, eu não tenho sombra de dúvidas, o Perisic, para mim, foi o melhor jogador da Inter na temporada passada, de fato. No pior momento da Inter, quando o time todo praticamente oscilou, o Perisic foi o único ali que manteve o nível. E, de fato, é uma perda considerável, mas tem um baita de um ala esquerdo, que é o Gosens, que tem um jogo físico também, é muito bom nos apoios, é forte. E foi um pensamento a longo prazo, né, Enzo? É um pensamento a longo prazo do parte da Inter, né? Contratou o Gosens já pensando que o Perisic pudesse sair. Isso foi a longo prazo, não foi do nada. Isso aconteceu já de forma premeditada. Exatamente. Então, eu acho que, assim, de fato, o elenco da Inter ele tem um fator de ser um elenco que é forte, tanto no 11 quanto já era no banco, apesar de precisar de alguns pontos ali a serem melhorados. O trabalho do Inzaghi, apesar de só ter ganhado a Copa Itália, é um trabalho que eu considero bom. Ele conseguiu fazer a Inter mudar um pouco algumas características para o jogo do Conte, mas acho que ele consegue, na parte ofensiva, ser mais intenso do que o time do Antônio Conte. Vide o jogo contra o Liverpool, que o próprio Matheus salientou, que eu concordo totalmente. Eu acho que a Inter foi o único time, não vou dizer o único time, porque o Milan também fez isso contra o Liverpool, mas nos dois jogos a Inter conseguiu ser um time de intensidade como um time inglês, intensidade física como um time inglês, só que perdeu nos detalhes. O detalhe é que o time do Liverpool é um time
que joga junto há muito mais tempo, está mais acostumado àquele estilo de campeonato. É exatamente o que o Matheus falou. As minhas pontuações são exatamente essas. Então, assim, eu acho que a Inter precisava de reforços pontuais que foram feitos e ainda com jogadores bem interessantes, com perspectivas futuras. O Aslani, que o Pedro trouxe, é muito bom jogador. Ele também foi um dos destaques assim como o Pinamonti, ele foi um dos destaques do Empoli. Tanto ele quanto o Bellanova são jogadores muito jovens. Então, assim, eu acho que a zaga é uma boa zaga. Eu acho que o Bremer só seria contratado mesmo se o Skriniar saísse. Eu acho que hoje a Inter não precisa se preocupar tanto com a defesa, a não ser que um dos zagueiros saia. Então é isso. Eu acho que o elenco da Inter continua forte, continua sendo, ao meu ver, o favorito para o título, apesar de o Milan ser o atual campeão, mas eu acho que em potencial de elenco como um todo, eu acho que a Inter, para mim, está à frente. Mas é futebol, né? A gente já viu isso na temporada passada e a gente só vai realmente ver quando a bola rolar, né, pessoal? E aí, curtiram o corte? Se curtiram, não se esqueçam de deixar o joinha, compartilhar com os amigos de vocês, se inscreverem no canal e ativar as notificações para não perderem nenhum conteúdo. Além disso, nos sigam nas nossas 3 redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, @papocalcio. Nos vemos numa próxima. Grazie a tutti e arrivederci.